Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos apresentar o livro Direito Tributário no Comércio Internacional, do professor Leonardo Correia Lima Macedo. O professor Leonardo Macedo é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 1997, é bacharel em Direito e Economia, é mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, é doutor pela Universidade de Maastricht, tem larga experiência na Receita Federal na área de valoração aduaneira, em temas aduaneiros, representou o Brasil na Organização Mundial de Aduanas durante muito tempo, inclusive no Comitê Técnico de Valoração Aduaneira, trabalhou também no CARF, foi julgador do CARF e atualmente é nosso adido aduaneiro e tributário em Buenos Aires, é o adido da Receita Federal do Brasil nessas duas áreas em Buenos Aires. Então, professor Leonardo, seja bem-vindo aqui para a nossa conversa sobre essa obra Direito Tributário no Comércio Internacional, que é uma das obras que introduz o direito aduaneiro internacional no Brasil. Obrigado, Trevisan. Ok. E já de início eu te peço, se possível, um breve resumo da obra, quais são as ideias principais dessa obra publicada em 2005 pela editora Lex Aduaneiras, né? Então, iniciamos aí com uma resenha, um resumo das principais ideias da obra. Bom, Trevisan, na época, nós trabalhávamos juntos na Coana, então você era meu colega de trabalho e a Coana tinha essa energia, era vibrante, você deve lembrar bem, foram bons anos. E como bom colega da Receita, você também deve se lembrar que vários de nós fomos cursar Direito. Então, eu acabei sendo um desses colegas que fui fazer Direito como segundo curso, e essa obra é exatamente uma obra de conclusão, a conclusão da minha graduação em Direito. Na obra, eu busquei, né, influenciar e reunir esse material em torno desses três aspectos que eu via como sendo os principais no direito tributário internacional na área aduaneira: classificação fiscal, então toda a convenção de sistema harmonizado e como ela impactava, a valoração aduaneira, que, como você bem disse, é a minha área de preferência, eu sempre fui fascinado pela valoração, e a origem, as regras de origem preferenciais e não preferenciais, e como elas impactam na hora do cálculo desse tributo, né, um montante que tem que ser pago. Então, eu acho que é isso, foi uma obra introdutória, como você já mencionou, e eu busquei reunir esses três aspectos para apresentar e fazer um trabalho que fosse de conclusão de curso, que ao mesmo tempo servisse para quem está iniciando nessa área. Continuando a nossa conversa com o professor Leonardo Macedo, eu vou já iniciar, Leonardo, com uma pergunta a respeito desse importante trabalho que você desenvolveu na Organização Mundial de Aduanas, na área de valoração aduaneira, inclusive fazendo parte do Comitê Técnico, ocupando a vice-presidência do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira. Como que foi essa experiência de trabalhar com valoração aduaneira em um órgão internacional aduaneiro? Olha, Trevisan, eu agradeço a Receita por ter me dado essa oportunidade de representar o Brasil no Comitê Técnico. Então, eu comecei a ir à OMA, nas primeiras reuniões eu fui acompanhado, era o Hernani na época, o Hernani Kekuchi, ele era quem representava o Brasil no Comitê Técnico. Então, primeiro eu fui com o Hernani, depois, quando o Hernani saiu para ocupar outras posições e fazer outros trabalhos, eu fiquei indo ao Comitê Técnico, e realmente é fantástico. Eu não tenho agradecimentos suficientes. O Hernani, na época, a Cleci Lionso também me deu muita força, e a Tereza Cristina, são os colegas da Receita. Eu sempre fui muito feliz em encontrar
colegas, assim como você, estudiosos, interessados. Então, eu fui representando no comitê técnico e tive a oportunidade de encontrar outros colegas maravilhosos lá. É uma família, aquele comitê. Dentro da OMA, né, o comitê técnico é um dos dois que a OMC criou, mas que tem esse braço técnico na Organização Mundial das Aduanas. As reuniões são na primavera e no outono, então, abril e outubro são os 2 períodos, e ao longo dos anos em que eu fui participando, as discussões técnicas, para mim, são as mais interessantes, e aí eu fui, né, a alternância de presidência e de vice-presidência normalmente em função da região, as Américas, Europa, África, Ásia, e num determinado momento eu ocupei a vice-presidência e o Ian Kremer, que era um colega muito querido, ele era o presidente na época, então ele era da Europa, eu das Américas, e nós fizemos essa dobradinha durante esse período, e uma experiência que para mim foi fundamental na minha carreira. Fantástico. E nessa experiência que você teve na Organização Mundial das Aduanas, e que não se resumiu só à valoração aduaneira, eu sei que lá você fez mais de 20 missões internacionais a distintos países no mundo. O que você teria para contar para a gente dessas diferenças de cultura aduaneira nos mais variados países e continentes do mundo? O que você teria para passar para a gente sobre as distintas aduanas do mundo? Olha, na época, quando eu comecei a fazer as missões, era o programa, a OMA tinha iniciado uma diretoria nova, tinha acabado de criar uma diretoria de fortalecimento de capacidades, cujo diretor era o sueco, era o Lars Carlson, e que hoje é um consultor, ele tem a própria empresa, né, que presta consultoria a vários países, enfim. Ele estava na OMA, tinha sido eleito diretor, e tinha lançado esse programa e estava formando pessoas para exatamente fazer os diagnósticos. O programa ele tinha fases, a primeira fase consistia num diagnóstico na administração aduaneira. Normalmente eram 2 semanas, e aí eu fui acreditado, fui credenciado, foi em Lima, fui no Peru, isso, então eu recebi minha acreditação, e logo no ano seguinte, então foi em 2010, eu comecei a fazer a missão, e para minha surpresa, não apenas para a OMA, mas a OMC, na época, estava fazendo as missões de facilitação do comércio, divulgando e sensibilizando os países no acordo, no que viria a ser o acordo de facilitação do comércio. Então, eles faziam, né, também essas missões que eram de 1 semana. E então, eu comecei a fazer as missões da OMA e da OMC a partir de 2010. As da OMA eram 2 semanas, que eram missões bem, onde nós visitávamos aeroportos, portos, você sabe bem, você já fez esse tipo de missão, são missões muito enriquecedoras, mudam a nossa visão do que é o negócio aduaneiro, de como ele pode ser administrado de diferentes maneiras, os intervenientes, nós temos contato com o setor privado, com diferentes realidades, estruturas, a administração, como ela deseja que seja a sua aduana, mais próxima da tributária, ou mais próxima de uma segurança nacional, ou de uma questão ambiental, ou, enfim, todas essas estruturas, elas mudam de acordo com as prioridades do país, e eu fui fazendo missões, eram 2, 3 por ano, então, eu tive a oportunidade de fazer as missões na África, nos países de língua portuguesa, na Ásia, com a OMC, e assim foi. Eu sou muito grato, fui fazendo muitos contatos e missões fantásticas, especialmente as da OMA, que eram 2 semanas, com as oportunidades de visitar as fronteiras, eu acabei me apaixonando mais ainda por essa área. É isso. Legal, Leonardo. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de participar de uma acreditação juntos, né? Lá em Xangai, era uma acreditação do programa Mercator, que foi o sucessor do programa Columbus, que era o programa anterior, né? Que norteava essas missões da Organização Mundial das Aduanas. Então,
São fantásticas essas experiências que a gente tem com missões. Hernani também realizou muitíssimas missões. Hernani, que você comentou na sua primeira resposta, né? E que hoje está no Banco Mundial, bem representando a gente lá no Banco Mundial. E eu termino com uma última pergunta para você, que é uma pergunta direcionada aí para o pessoal que está começando a estudar direito aduaneiro e para o pessoal que quer ingressar nessa área de comércio exterior, direito aduaneiro. Então, você com toda essa experiência, tanto nacional quanto internacional, inclusive seu doutorado orientado pelo professor Peter van den Bosch, que é, para mim, uma das grandes autoridades do direito do comércio internacional, que conselho você dá para o pessoal que está agora iniciando o estudo de direito aduaneiro? Qual é a sua mensagem final para o pessoal que quer se dedicar a isso? Olha, Trevisan, eu fui para essa área e me apaixonei por ela, porque eu sempre me diverti muito, eu acho. Eu nunca vi isso como um trabalho o tempo inteiro. Então, o que me trouxe a paixão é exatamente, eu acabei de dizer, eu acho que é visitar o porto, visitar o aeroporto, visitar a fronteira, ter contato com esses despachantes aduaneiros, com os agentes de carga, com colegas que estão, né, fazendo outras atividades nessa mesma área, sejam advogados, sejam economistas, enfim. Eu diria para quem está começando que eles têm que se aproximar dessa realidade. Essa área é muito prática, ela exige esse contato. E quanto mais eles buscarem esses profissionais e esses contatos, mais fácil vai ser de se integrar, de se apaixonar e de ter a oportunidade de atuar o campo de atuação é enorme, como você bem sabe, e tem sempre espaço para um bom classificador fiscal, por exemplo, é uma porta de entrada para quem está começando a classificação fiscal, ou mesmo uma defesa administrativa no CARF. Enfim, tem área, eu acredito, com um bom profissional sempre. É isso, é ir para campo e se apaixonar e vivenciar o direito aduaneiro, assim, corpo a corpo, sair um pouco da teoria e buscar a prática. Obrigado, Leonardo. Cara, é sempre bom trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? E é sempre bom conversar com amigos. Agora a gente está um pouco mais distante, você está aí em Buenos Aires, né? Aproveite aí, não só pela boa carne e pelo bom vinho, mas pelos bons aduaneiros que tem aí. Talvez um dos lugares mais bem servidos de estudiosos de direito aduaneiro na América do Sul, né? E, mais uma vez, obrigado pela entrevista, obrigado pela conversa aqui com a gente. Eu que agradeço, Trevisan. Você é que é um colega admirável, assim, as suas iniciativas são sempre, nós é que temos que apoiar sempre. E o convite está aqui, está de pé para você vir a Buenos Aires, o vinho é por minha conta, a Andrea tem que vir junto, enfim, eu sou seu colega e você tem que usar dessa prerrogativa para tirar o máximo que puder, e eu concordo com você. Os colegas da AFIP aqui são realmente muito profissionais e eu tenho sido muito bem recebido por esses colegas da aduana argentina. Então, eu só tenho elogios também a fazer aqui aos colegas da Argentina. Se você gostou da nossa conversa com o professor Leonardo, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro no YouTube, onde você encontra diversas outras entrevistas com obras importantes do direito aduaneiro nacional e internacional. Ative a sinetinha para ser avisado sobre novas publicações e acompanhe também a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, onde você encontra postagens diárias.